Quando se fala na contradição, ou na eventual contradição, entre liberalismo e conservadorismo, ser liberal mais conservador, ser liberal na economia, mais conservador nos costumes. Contradições, quando de fato são contradições, né? Contradições são inerentes aos conceitos. Primeiro, contradições são inerentes aos conceitos. Ou elas são inerentes aos conceitos e, portanto, são contradições, conceitos são contraditórios, ou a inadequação lógica. Ou a culpa é de quem está a equivocamente ver os conceitos. Então vamos observar os dois conceitos. Segundo, liberalismo não há como ser definido senão derivando do conceito de liberdade. Não há sentido em assim o fazer diferente. Conservadorismo, por sua vez, deriva de tradição. É autocontraditório definir liberalismo, se não derivado de liberdade. É autocontraditório definir conservadorismo, se não derivado de tradição, do conceito de tradição. Então vamos observar as condições de contradição ao operar, fundamentalmente, essas duas semânticas, essas duas cargas de conteúdo, né, o que se entende por ambos. Liberalismo, quando se fala de liberdade, nada se tem necessariamente em contradição. Nada se tem. Quando se fala de tradição, nada se tem necessariamente em contradição com liberdade. Portanto, de pronto, já se nota que não existe contradição necessária entre os conceitos que são raiz, né, de ambas as ideologias. Não existe contradição. Isso certamente é um equívoco. Onde aparece a contradição? Onde aparece a contradição que é tão frequente, mas por que essa contradição é tão frequentemente apontada se de fato é tão fácil atestar a inexistência essencial dela? Bom, onde que aparece a contradição? Ela acontece quando se tem por tradição submissão ao Estado. E se você interpretar, se você operar uma tradição, operar como tradição, algo antagônico à liberdade, ou seja, o autoritarismo, se você aquinhoar ao autoritarismo a condição de tradição, aí você produz uma contradição com a liberdade, com certeza. Porque liberdade e autoritarismo, sim, esses são contraditórios. Então, onde que ocorre a contradição entre liberalismo e conservadorismo? Onde que ocorre a contradição entre liberal e conservador? Onde que ocorre a contradição entre liberdade e tradição? Em contexto algum que lhe seja inerente. Este conflito acontece no Estado. É um exercício da violência estatal, a imposição de costume, que se tem efetivamente um conflito. Veja, preste atenção, note, o mais conservador dos sujeitos, vamos pegar aqui um conservador que... conceito de família, né? Ele entende o conceito de família, tradicionalmente faz muito sentido, né, encontrar um conservador. Imagino que deve ser extremamente tranquilo encontrar um conservador que entenda por tradição a família, a mãe, o pai, os filhos. Muito bem. Note, preste atenção. Isso não tem nada a ver com liberdade. Nada a ver com liberdade. Em momento algum, o entendimento dele sobre o conceito de família restringiu sua liberdade. Em momento algum.
Você está atribuindo ao pensamento dele, quando você afirma isso, você atribui ao pensamento dele um poder que o pensamento dele não tem. É um poder que o pensamento dele não tem. Onde que ocorre o atrito com liberdade, eventualmente aí? No autoritarismo. O atrito acontece quando, por exemplo, o conservador que entenda desse modo o conceito de família, tem mãe, pai, filhos e tal, ele não reconheça o casamento gay como uma família. Totalmente tranquilo. Isso em nada afeta a liberdade. É o pensamento dele. Observe, onde existe o atrito? Onde há o autoritarismo? No recurso à violência estatal por parte, por exemplo, do casal gay, para obrigar o conservador a reconhecê-lo como família. Onde que está o autoritarismo? O autoritarismo está no recurso à violência estatal por parte do conservador para impor a ruptura do relacionamento gay, para contrastar o casamento gay, para proscrever o casamento gay, para proibir o casamento gay. Por exemplo, isso é autoritarismo. Isso é autoritarismo. É a imposição do costume. Entenda, é a imposição do costume. O conceito, especificamente, não produz atrito um com o outro. Eu reitero, é inviável definir, né, liberalismo sem derivar de liberdade. Isso é uma piada. É inviável, não faz nenhum sentido falar de conservadorismo sem um derivado de tradição. É ridículo. Então, obviamente, a raiz dos conceitos primários, primitivos, que produzem esses movimentos ideológicos, essas raízes nada têm em contradição, nada. Essas contradições se manifestam em sua completude na violência estatal, na imposição do costume. Por isso, elas são acidentais, não inerentes. Elas são acidentais porque, circunstancialmente, encontrar-se-á liberais que são autoritários, encontrar-se-á conservadores que são autoritários. Mas o conservadorismo não é autoritário. E o liberalismo, obviamente, não lhe é. Ainda mais grosseira contradição resulta quando se tem por autoritário. Mas frequentemente se encontra indivíduos que se dizem liberais, mas em verdade são autoritários.